O senador Aécio Neves voltou a protestar contra o excesso de medidas provisórias que têm sido editadas pelo governo federal sem respeitar o que determina a Constituição. Um exemplo é a necessidade de urgência e relevância das matérias. O ex-governador questionou ainda a diversidade de temas contidos nas MPs e o comportamento dos senadores da bancada do governo, que aprovam as medidas sem terem, ao menos, tempo para analisá-las em profundidade. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, na verdade, esse dia de hoje, e em especial essa medida provisória de número 517, ilustra de forma cristalina o descalabro ao qual chegamos para a análise de medidas provisórias nessa casa. Apenas para relembrar aos senhores parlamentares, senhores senadores, ela chegou tratando já de 8 assuntos, o que não deveria ocorrer, porque essa medida provisória, senhora presidente, ela não deveria sequer ter sido recebida pela presidência dessa casa, e não era Vossa Excelência que aqui estava quando ela aqui chegou. Nós sabemos, e aqui o senador Demóstenes ainda nos lembrava, que a lei complementar de número 95, ela determina de forma muito clara que qualquer proposição trate apenas de uma única disciplina. Isso já seria um descalabro enorme, mas não ficamos por aí. Na Câmara dos Deputados, ela que já tinha 22 artigos, ganhou mais 30 artigos e dezenas de outros temas. Eu vou retornar a essa tribuna, senhora presidente, senhores senadores, para tratar do mérito dessa medida provisória. Mas é muito importante que nós compreendamos que o Senado Federal está passo a passo, dia a dia, abdicando da sua responsabilidade de legislar, abdicando das prerrogativas que construíram ao longo de dezenas de anos a história dessa casa. Vejo aqui no plenário, encontro pelos corredores, inúmeros senadores da base do governo, homens e mulheres dignos, que têm, como eu tenho, a compreensão da importância do parlamento para o exercício da democracia. E é aí que eu faço a pergunta que não quer calar na alma de cada um de nós. O que faz com que tão ilustres personalidades políticas submetam esta casa ao vexame porque hoje passa? Será que atender às vontades, às vaidades, muitas vezes, do governo federal é mais importante do que garantir e respeitar as prerrogativas do Congresso Nacional? Não foi assim, senhora presidente, que esta casa construiu ao longo de decênios a sua história. A cada dia, a cada medida provisória dessa que carrega inúmeros contrabandos, nós estamos dizendo ao governo federal que não precisa do poder legislativo, como disse o bravo líder Mário Couto, basta que enviem para esta casa uma sucessão de decisões tomadas pelo executivo que nós estaremos aqui para corroborar e para assinar sem qualquer discussão. Será, senhores companheiros senadores da base governista, que é para isso que fomos eleitos, para isso que percorremos as ruas e as estradas e as cidades dos nossos estados, para aqui estamos absolutamente sufragando e consagrando as decisões do Poder Executivo sem qualquer discussão, por menor que seja? Pois é isso. E é importante que o Brasil saiba, é esta a posição do Senado Federal nessas últimas semanas e nesses últimos meses. Por isso, relembro aos meus nobres pares, de todos os partidos, que nós temos na pauta ainda desta sessão, e que se não for votada hoje, certamente o será nos próximos dias. Talvez o primeiro dos passos, que tem por objetivo exatamente soerguer esta casa, fazê-la novamente respeitada, uma medida originária de uma PEC do presidente José Sarney, que minimamente normatiza o processo de discussão das medidas provisórias. O que nós queremos impedir é que medidas provisórias continuem tratando de inúmeros assuntos não correlatos, como os que compõem essa de número 517. O que nós queremos é impedir que aqui no Senado Federal tenhamos que passar hoje à tarde, à noite e à madrugada para aprovar medidas provisórias, porque o prazo
de vigência expira hoje à meia-noite, portanto, sem qualquer espaço para um debate mais sério. O que nós queremos, senhoras e senhores parlamentares, é que a questão da admissibilidade, pré-requisito constitucional para que as medidas provisórias possam ter validade, seja respeitado nesta casa. Porque, senhora presidente, caminho para encerrar, se nós, parlamentares da oposição e da base governista, não fizermos respeitar a Constituição, nós não nos faremos respeitar pela população que nos elegeu. Muito obrigado, senhor.